Com o pastor Cleosmar Berto. Meus amados irmãos, com muita alegria vos saúdo com a paz do Senhor. Para mim é uma honra estar aqui e sempre é muito bom adorar a Deus aqui na sede, que é a nossa casa. Louvo a Deus pela vida do nosso presidente, por esta igreja amada e a todos os nossos companheiros, pastores, pregadores que estão aqui nesta noite. Eu quero convidá-los a abrir a vossa Bíblia em Lucas, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 22. Enquanto o irmão e a irmã encontra esse versículo, eu quero agradecer esta igreja que orou por mim no mês de setembro, dia 23, passei mal, fui parar na UTI, fiquei 4 dias na UTI, problema no coração, mas Deus foi lá e fez um milagre na minha vida. Amém? Quem pode dar glória a Deus? Por isso quero agradecer à igreja do Senhor, pastor da igreja e todos que oraram em nosso favor. Deus abençoe em nome de Jesus. Os pastores de setores estão aqui, as igrejas oraram por nós, eu agradeço em nome de Jesus. Amém? Lucas capítulo 22, versículo 7 a seguir, vamos ler a palavra do Senhor. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, aí fazei os preparativos. Quem pode dar glória a Deus por esta palavra? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Um texto da palavra de Deus muito conhecido de todos nós, Lucas capítulo 22, que relata sobre o acontecimento, um fato, em que o Senhor Jesus celebrou a última Páscoa com os discípulos e ali também instituiu a primeira Santa Ceia. Nós vemos que algo ardia no coração do Senhor Jesus, porque ele desejava esse momento especial quando participaria da Páscoa. Entre os judeus era um fato que aquele que negligenciasse esse dia tão solene, ele seria punido, ele seria extirpado da sua linhagem, do seu povo, porque era algo muito sério. E cada judeu ficava contando os dias para celebrar a Páscoa. Tanto é que o Senhor Jesus, ele disse: Desejei muito comer a Páscoa convosco antes que padeça. É por isso que o crente cheio do Espírito Santo, que está com a sua vida no altar, na presença de Deus, ele deixa cumprir o Salmo 122 na sua vida, dizendo: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É Santa Ceia e nós vamos adorar a Deus, e eu já preparei o meu coração para cultuar e louvar o nome do Senhor Jesus. E a gente observa que nesse texto que lemos aqui, o Senhor Jesus dá as instruções para os discípulos de como eles iam preparar a Páscoa. E a gente vê também que o verbo predominante nesse texto aqui é preparar, preparação, que é algo que a pessoa precisa dispor com antecedência, precisa arranjar, precisa organizar com antecedência. Ninguém chegava para a Páscoa de qualquer maneira. E o Senhor Jesus diz para eles: olha, vão preparar a Páscoa para que possamos comê-la. E eles perguntam: onde queres que preparemos? E o Senhor começa a dar as instruções, como eles deveriam fazer para que tudo ocorresse dentro do previsto. O Senhor Jesus, ele tem uma expectativa na nossa vida
com relação à Páscoa, com relação à Santa Ceia, com relação à adoração, com relação a cultuar o nome do Senhor Jesus. Eu não posso cultuar a Deus de qualquer maneira. Eu não posso chegar para a Páscoa, eu não posso chegar para a Santa Ceia de qualquer maneira, com a minha vida desarranjada de qualquer maneira. Mas eu tenho que estar com a vida no altar, eu tenho que estar com tudo previamente preparado para poder receber o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que está sempre presente na Santa Ceia. Preparar é arranjar com antecedência. Preparar é organizar com antecedência, é não ser pego de surpresa. E a gente lembra do dia do arrebatamento da igreja. Nós temos que estar preparados. Dia 27 de setembro eu estava aprontando para ir para o grande templo, de repente, um mal súbito. Eu pensei que eu seria recolhido naquele dia, pastor. Eu falei, Senhor, eu tenho algumas promessas aí para cumprir, mas o Senhor é Senhor. Se o Senhor quiser me recolher, o que eu posso fazer? A gente faz uma retrospectiva assim na vida e vê se tem alguma coisa aqui para consertar. E eu olhando, Senhor, seja feita a tua vontade. Aleluia. Aleluia. Não abrir e fechar de olhos. Quando o médico disse que eu ia descer para um procedimento que talvez poderia abrir o peito, eu disse, Senhor, eu só quero que o Senhor tire o medo, porque eu sou servo do Senhor, sou crente, sou pastor, não posso descer com medo, tremendo, apurado. Tira o medo do meu coração. Aleluia. Aleluia, porque nós temos que aprender uma coisa, irmãos. Medo é medo, fé é fé. Se você está com medo, não está com fé. Se você está com fé, não está com medo. É por isso que Jesus disse para o centurião, não temas, crê somente, não tenha medo, tenha fé. Levante a sua mão, o Senhor quer que você viva a fé, tenha fé e não medo. Quando cheguei lá, o médico disse assim, olha, eu tenho aqui um remédio para ansiedade, eu tenho alguma coisa aqui. Eu disse, não precisa, eu estou bem, obrigado. Pode fazer o que tem que ser feito para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Esteja preparado. Esteja pronto, não é só para a ceia, irmãos. Esteja preparado. O texto diz que eles foram, ele disse, olha, vocês vão ver um homem, vocês vão encontrar um homem com um cântaro ceguio. E na casa que ele entrar, vocês vão perguntar para ele, diga ao pai de família, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Sabia que o Senhor Jesus pergunta para nós, onde está o quarto de hóspede aí? Onde está aí no seu coração, na sua vida, aquele aposento que está preparado já? Onde está? Apocalipse 3:20, estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aleluia. Aleluia, nós temos que estar preparados. Aleluia, passe em revista a sua vida, passemos em revista a nossa vida, estejamos preparados. Como aquela mulher de 2 Reis, capítulo 4, a sunamita, ela disse assim para o esposo dela, esse homem que passa por nós para comer pão, é um santo homem de Deus, vamos preparar algo para ele? O que nós vamos fazer para ele? Nós vamos preparar um quarto aqui, um lugar para que ele possa se hospedar. Você tem lugar na sua vida para Jesus hospedar? Você tem um quarto preparado? Ela organizou tudo, deixou pronto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado. Às vezes não dá tempo de preparar, tem que preparar com antecedência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para não ser pego de surpresa. Para que aquele dia não nos pegue como um ladrão.
Porque nós não estamos aqui para cear porque somos melhores do que ninguém. Nós estamos aqui para cear porque a mão grande da graça, o braço estendido de Deus nos alcançou, nos tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, colocou os nossos pés sobre a rocha, firmou os nossos passos e pôs um novo cântico na nossa boca, um hino de louvor ao nosso Deus. E é por isso que você está aqui nessa noite. Então agradeça ao Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não posso participar da ceia de qualquer maneira. Tem gente que coloca o chiclete de um lado para mastigar o pão do outro. Tem gente que para de rir para engolir. Eu não posso participar da ceia de qualquer maneira. Eu tenho que estar em reverência. Reverência, preparado, coração preparado. Aleluia. O salmista diz: preparado está o meu coração. Não é um evento qualquer, o culto não é uma reunião apenas. Aqui nós vamos adorar a Deus. Quando Samuel chega em Belém, os anciãos da cidade encontram assim: que é de paz a tua vinda? Ele diz: é de paz, eu vim sacrificar, prepare aí e vamos sacrificar ao Senhor. Aleluia. Quem veio sacrificar ao Senhor nessa noite? Quem trouxe coração preparado? Quem já preparou as vestes brancas para adorar a Deus? Remanás, vimanás. Aleluia, o Espírito Santo se alegra, se agrada quando vê alguém preparado, salmodiando, adorando, glorificando o nome do Senhor, porque é assim que tem que ser. Remanás, vimanás. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus aqui, com almas preparadas para adorar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Diga ao pai da casa. Aleluia. Sempre na casa tem que ter aquele que diz assim: olha, vamos agir, vamos fazer assim. Não é assim, tem que ser assim. Tem alguém para dizer: olha, na NVT diz que é uma sala no andar superior. Diz: olha, isso aqui hoje vai ser para Jesus e os discípulos, tá? Ninguém mexe. Ninguém mexe. Eu penso que aquele senhor passava um paninho assim, ele não veio ainda, mas passava um paninho ali para ver se tinha alguma poeira. Algum menino dizia: não entra aí não entra aí não, aí está preparado. Aí está preparado. Aleluia, aleluia, aleluia. Como está o seu coração nesta noite? Você está pronto para receber o Espírito Santo de Deus na sua vida? Você está pronto para ser batizado com o Espírito Santo, para receber dons do Espírito de Deus nessa noite? Ou é um culto a mais? Aleluia. Eu fico pensando na admiração dos discípulos quando seguem um homem. Jesus não deu o nome dele, vocês vão encontrar um homem. Eles seguem aquele homem. É um sinal, irmão, isso aí. A gente precisa estar atento aos sinais de Deus. Eu cheguei, tivemos uma outra reunião, o pastor sabe lá, cheguei em casa bem tarde, tive que ir em 2 lugares, e quando eu estava aprontando para sair, o Senhor tocou no meu coração: prepare uma palavra. Eu pensei: meu Deus, mas tem tanto pregador lá, que eu vou... Ele: prepare uma palavra. Aleluia. Você está atento aos sinais de Deus. E quando o pastor falou comigo, eu disse: glória a Deus, nosso Deus é vivo, nosso Deus é Senhor, Ele fala. Aleluia. Veja os sinais, irmão. Deus está falando, e a pessoa não percebe o sinal. Veja o homem do cântaro. Pega os olhos e veja o homem do cântaro. Deus está falando contigo. Deus está te dando uma direção. Êxodo capítulo 3 diz que Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, e ele estava num dia comum, e quando ele passou, ele olhou para uma sarça que queimava, e quando ele passou e olhou, o texto diz assim que ele disse: eu vou voltar, voltarei para lá, me virarei para lá, para ver o que é essa grande visão. No início era só uma sarça pegando fogo, irmão. 40 anos no deserto, quantas vezes Moisés não viu sarça pegando fogo? Mas aquela sarça era diferente.
Aquela sarça não era uma sarça comum, aquilo era um sinal de Deus. Levante a sua mão, Deus está te dando um sinal. Aleluia, está te dando um sinal para buscar, para botar a vida no altar. Deus está te dando um sinal. Moisés disse, não é sarça comum, isso não é uma sarça qualquer. Eu quero dizer para você nessa noite, hoje não é um dia comum na sua vida. Se você puder entender o sinal de Deus, este não é um dia comum. Aleluia, meu coração está ardendo aqui, na presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia, os discípulos acompanham aquele homem, ele entra numa casa qualquer, mas não era uma casa qualquer. De repente sai o dono da casa, pergunta, cadê? Eles sobem para ver um lugar amplo e preparado. Que o meu coração, que o seu coração nessa ceia, seja como esse cenáculo. Que o nosso coração seja como o cenáculo daquele dia, preparado. Eu não vim para ver nada, eu não vim para isso, eu vim preparado para adorar a Deus. Se você veio preparado, adore a Deus. Se você pode sentir a presença do Espírito Santo de Deus, adore a Ele, adore, exalte o nome do Senhor Jesus, porque é Ele que está aqui nesta noite. Aleluia. Na NVT, o versículo 12 diz que eles encontraram uma grande sala no andar superior que já estava arrumada. Já estava arrumada. Ninguém vem para a ceia arrumar, não. Já vem arrumado, já vem pronto, dizendo, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor. Receba o meu culto, receba a minha adoração. Aleluia. Na ceia, nós vimos dois tipos de pessoas na ceia. Isso aqui era a preparação. Mas na ceia, um estava traindo e os outros servindo. Quem está preparado está servindo, está pronto para servir. Mas às vezes tem alguém que está traindo o mestre. Às vezes tem alguém que está participando da mesa lá fora, para depois participar da mesa aqui dentro, atraindo o mestre. Isso não é sala preparada. Isso não é coração preparado. Jesus não entra numa sala dessa. O cenáculo é preparado. Já estava previamente arrumado. E a gente culpa a Deus, culpa a Deus, culpa a Deus. E ele está de braços esperando. Cadê a sala? Cadê o local preparado? Aonde está o cenáculo seu? Cadê? Está limpo? Está preparado? Se está preparado, adore a Ele, exalte a Ele. Se você tem coração preparado. Aleluia, aleluia. Aleluia. A ceia é a mesma. A diferença da ceia são como nós vamos receber a Santa Ceia. O terreno do semeador, o problema não era a semente, era o terreno. Um terreno não estava preparado para receber a semente. O terreno não estava adequado para receber a semente. Um era à beira do caminho, o outro era pedregais, o outro era espinhos. Mas tinha um que era terra boa. Aleluia. Aleluia, diga, Senhor, eu quero ser terra boa hoje aqui. Eu quero ser cenáculo preparado para receber aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu não quero ser como Judas, que estava traindo lá fora, que ceou rápido para trair. Não, eu quero ser aquele que não tem pressa para sair da presença do Senhor. Apressado. Tem gente que falta receber a bênção apostólica do lado de fora, só a mão para dentro da igreja, está numa pressa. Judas estava apressado. Jesus falou, então apressa-te, faz o que você tem que fazer.
Mas aqui tem um povo que quando está na presença de Deus fica igual Maria, não tem pressa. Fala mais, Senhor. Ah, mas lá vai queimar arroz. Fala mais, levante a sua mão. Fala mais, Senhor, fala mais, porque estou preparado para receber a palavra. Amém. Ó bendito seu nome.